Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando hoje a memória de Santa Rosa de Lima, que é a padroeira da América Latina. Morreu com 31 anos mais ou menos de idade. Seu nome era Isabel, mas ficou com o nome de Rosa porque ela era muito bonita, tinha um rosto muito belo, tão belo como uma rosa, e por isso o nome ficou Rosa. Lima, por causa da cidade dela, no Peru. Então, é uma santa peruana que viveu como dominicana terciária, ou seja, ela não chegou propriamente a ser uma religiosa, mas viveu como uma religiosa dentro da ordem terceira. Então, geralmente, as grandes ordens têm o que a gente chama de ordem terceira, que são os leigos ligados a certos carismas, como, por exemplo, nós temos os oblatos de São Bento, que são os leigos ligados à ordem de São Bento. Nós temos também os carmelitas descalços seculares, que são ligados aos carmelos, e também temos alguns leigos ligados à família dominicana. É o caso de Santa Rosa de Lima, que viveu basicamente desde a sua adolescência até o fim da vida numa choupana no fundo da casa, num barraquinho que ela armou para ela, vivendo uma vida de muita penitência, muito sacrifício, muita renúncia, cuidando e evangelizando principalmente os mais pobres e dos índios, fazendo com que os índios também pudessem conhecer a palavra de Deus. Portanto, celebramos esta santa dentro deste caminho que estamos trilhando, que é o caminho da humildade. Porque nós já aprendemos tudo isso, que sem humildade não existe vida espiritual, que Deus resiste aos soberbos, que Deus dá a sua graça aos humildes, que a humildade é a chave que nos abre os tesouros e as graças de Deus. Portanto, a humildade ela é extremamente necessária. E muitas coisas na nossa vida são mais complicadas porque nos falta a humildade, ou muitas coisas não são resolvidas na nossa vida porque também nos falta a humildade. E foi exatamente este ponto que nós meditamos ontem. Se nós fôssemos mais humildes, muitas coisas seriam resolvidas de uma outra maneira na nossa vida. Às vezes nós ficamos tão chateados porque alguém nos tratou de uma maneira que a gente não gostaria, e é claro que a gente fica chateado, mas o pior não é a chateação, o pior é o ego ferido, que na falta da humildade fica, não acredito que falou assim comigo, porque não sei o que, então, se nós tivéssemos de fato mais humildade, muitos dos nossos atuais problemas não seriam problemas, porque nós lidaríamos com isso de uma outra maneira. Um outro exemplo claro disso é que, às vezes, nós não nos perdoamos porque cometemos certos atos. E aí, então, ficamos com remorso porque eu não devia ter feito, eu não devia ter falado, eu não devia ter assim. Claro, errou, caiu, vai se confessar, vai recomeçar. Mas não adianta ficar se culpando ou se condenando, porque isso não resolve a vida de ninguém. Mas, na maioria das vezes, nós sofremos mais quando caímos, não porque ofendemos a Deus, mas porque nós não conseguimos lidar com os nossos erros e com os nossos fracassos, na maioria das vezes. Todas as vezes que você sentir uma dor diante de um pecado, sempre faça esse questionamento. Eu estou sentindo essa dor porque eu ofendi a Deus? Ou eu estou sentindo essa dor porque eu não consigo suportar a ideia de que eu errei? E aqui está a diferença entre a atrição e a contrição. A atrição seria exatamente quando eu, entre aspas, me arrependo, mas não por amor a Deus. Eu me arrependo por medo do inferno. A contrição, na verdade, é quando eu sinto uma dor no fundo da minha alma, não por mim mesmo, mas porque eu ofendi a Deus. E a gente percebe que, na grande maioria das vezes, nós somos movidos mais pela atrição do que pela contrição. E exatamente isso acontece
por causa da nossa falta de humildade. Então, a falta de humildade ela é um veneno para a vida espiritual e é por isso que nós vamos dar tanta ênfase nessas meditações aqui. Vamos lá. Nesse caminho de conversão que nós hoje estamos trilhando, nesse tempo da Quaresma de São Miguel, e ao mesmo tempo é um caminho de combate contra nós mesmos, contra o mundo e contra o demônio, nós queremos crescer na humildade, né? Por isso, os nossos olhos e o nosso coração devem estar fitos no Senhor, porque é Ele que nos ensina a humildade. É claro que os santos, especialmente hoje Santa Rosa, podem também nos ensinar a humildade. Mas se nós olharmos e contemplarmos nosso Senhor Jesus Cristo, em todos os momentos da sua vida terrena, Ele sempre nos ensina a humildade. Há aqui um ponto importante, que todo mundo tem que entender. Se nós não nos esforçarmos, e se nós não contemplarmos o Senhor, nós não aprenderemos nada dele e continuaremos do mesmo modo. Isso é uma coisa muito perigosa, porque eu já disse isso outras vezes, mas gosto de repetir para que ninguém entre nesse caminho, e pensar que nós podemos encontrar nas nossas comunidades pessoas que estão ali há muitos anos e que já trabalharam ali nas comunidades de inúmeras maneiras, mas elas continuam exatamente do mesmo jeito. Por quê? Porque elas pensam que basta estar ali, e não basta. É preciso que cada um de nós faça este esforço, este exercício contínuo, diário, para que de fato nós possamos aprender do Senhor e ao mesmo tempo viver aquilo que Ele nos pede. É o que diz o Evangelho de hoje, quando fala que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, um homem o encontra, o mantém escondido, cheio de alegria, e vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. Depois fala que o reino também é como um comprador de pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola, o que ele faz? Vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O que isso significa? Significa que a nossa vida espiritual, ela vai exigir de nós esta luta, este esforço, este desgaste e muitas vezes essas renúncias e estes sacrifícios. Caso contrário, nós não teremos vida espiritual, nós não cresceremos na humildade e nós podemos viver 20 anos aqui dentro e nós continuaremos sempre do mesmo modo. Então eu preciso, como estes homens da parábola, vender, ou seja, abrir mão de certas coisas, renunciar a outras coisas e principalmente levar essa caminhada a sério, porque senão eu não consigo dar passos na vida espiritual. Se a gente olhar para a grande maioria dos fiéis, são como que birutas. Biruta é aquela coisa que gira, né? E uma hora vai para lá, depois vai para cá, depois vai para lá, depois vai para cá, depois vai para lá, depois vai para lá, e não chega a lugar nenhum. Porque vida espiritual tem começo, meio e fim. Vida espiritual tem que ser planejada, né? Vida espiritual tem que ser pensada e tem que ser bem executada. E essa é a grande dificuldade, porque há irmãos que querem ter vida espiritual, mas acham que vão ter a vida espiritual assim da noite para o dia, de forma mágica. Não, toda a vida espiritual ela precisa ser pensada, planejada e organizada. Por isso que eu dei como exercício no curso da Tibieza, para que vocês tentassem organizar a vida, e hoje disse que estaria à disposição para tentar ajudá-los em algumas coisas. Porque se não for assim, a coisa não vai. Não é? Se a gente não tiver essa humildade para seguir estes passos, né, para nos submetermos a estes passos, nós não conseguiremos ter de fato vida espiritual. Eu coloquei aqui, nosso Senhor não é para ser assistido, mas para ser imitado. Como se alguém dissesse, eu acho lindo Jesus, eu acho maravilhoso Jesus, essa passagem do Evangelho é maravilhosa. Isso não salva ninguém. Jesus não é uma televisão para ser assistida, Jesus não é um filme para ser assistido, Jesus é um mestre para ser imitado, Jesus é um Senhor para ser adorado, e eu preciso me colocar diante dele como aquele que aprende para viver. E para nós, né, seria muito vergonhoso se depois de tantos anos caminhando com ele, não crescêssemos na humildade.
Porque é exatamente isso que vai ser levado em consideração no nosso julgamento particular. Quando você morrer, sua alma vai se apresentar diante do Senhor, e ali você e eu seremos julgados. Julgados do quê? O quanto nós nos tornamos mais parecidos com Ele. O quanto nós nos tornamos semelhantes a Ele. O quanto nós realmente crescemos na vida espiritual, nas virtudes, nos dons, nos carismas, mas principalmente se nós realmente nos tornamos semelhantes a Ele. É para isso que a gente vai na igreja e é para isso que a gente participa da comunidade. Mesmo as coisas ruins e difíceis, elas também servem para nos formar. Mesmo as situações dolorosas, elas também servem para nos formar. Basta que nós tenhamos a humildade, né, de permitir que Deus nos forme e nos eduque. Como dizia São José Maria Escrivá, ainda que seja a pauladas. Porque há situações na nossa vida que mais parecem pauladas do que outra coisa. E às vezes são pauladas em cima de pauladas. Tudo bem, se eu tenho que passar por isso, louvado seja Deus. Mas que pelo menos isso sirva para a minha conversão e para a minha santificação. Santo Agostinho, ele dizia o seguinte: ninguém chega ao reino dos céus a não ser pela humildade. Então, isso é um princípio fundamental. Todos nós que estamos aqui queremos ir para o inferno, certo? Só para ver se vocês estão acordados. Porque vocês já estão no segundo sono. Sim. Todos nós que estamos aqui queremos ir para o céu, correto? Sim. Então a gente precisa saber quais são as condições para nós entrarmos no céu. E Santo Agostinho coloca aqui, né, que nós precisamos da humildade, caso contrário não chegaremos no céu. O orgulhoso não chega no céu, eu coloquei entre aspas, por quê? Em primeiro lugar, porque ele não acredita em céu. E em segundo lugar, porque ele não precisa de Deus. Como é que ele vai querer estar no lugar onde Deus está se ele não precisa de Deus? Na base da coisa, o orgulhoso é quem? Aquele que não precisa de Deus. E por que ele vai estar no lugar onde Deus reina? Por isso que um orgulhoso não entra no céu. Porque ele acha que não precisa de Deus. Depois, um orgulhoso não entra no céu porque ele ocupou o lugar de Deus. Ele ocupou o lugar de Deus. Ele se tornou o seu próprio Deus. E ao mesmo tempo, porque ele se tornou um ladrão. Um ladrão do quê? Porque todo orgulhoso, né, se vê de um modo aumentado e se apropria daquilo que não lhe pertence, daquilo que é de Deus. Os dons, os talentos, a vida, o tempo, tudo que está em nós não é nosso. Tudo que está em nós e está nas nossas mãos é de Deus. Nós somos apenas administradores. A minha vida é de Deus, meu sacerdócio é de Deus, minha família é de Deus, os meus talentos são de Deus, os meus dons são de Deus. Só que às vezes nós, o orgulhoso, e nós aqui entramos nesse pacote, tentamos nos apropriar daquilo que pertence a Deus. Como se o dom fosse meu, a habilidade fosse minha, a casa fosse minha, a família fosse minha, o filho fosse meu, o marido fosse meu, a mulher fosse minha, a paróquia fosse minha. E não é assim. O orgulhoso, ele não consegue entrar no céu, por quê? Porque ele é um ladrão. Ele se apropria daquilo que é de Deus e faz com que aquilo pareça ser dele. Por isso vai dizer a palavra, né? Acaso você tem alguma coisa que você não tenha recebido? Tudo o que nós temos, nós recebemos. Tudo, absolutamente tudo. Quando nos falta a humildade, aos poucos nós vamos roubando a glória de Deus. Isso é um princípio básico. Por exemplo, eu não acredito que tal pessoa fez isso comigo. Como ela pode ter coragem de fazer isso comigo? Meu irmão, mas você acha que o que fizeram para Jesus, ele merecia? Não merecia. Mas se ele calou diante dos seus acusadores, por que você tem que fazer xerife? Por que você tem que ficar fazendo barraco, gritando, brigando, se desentendendo? Deixa. Só que aí, quando nos falta humildade,
nós vamos roubando a glória de Deus, como se nós fôssemos mais importantes que Deus. Nesse árduo combate, porque de fato é um grande combate, nós devemos tomar cuidado com algumas coisas. E aqui é importante prestar bastante atenção. Para que a gente possa crescer na humildade, este passo ele é importante. Primeiro, devemos reconhecer o nosso nada e o nosso vazio. E muitas vezes, Deus usa de certas situações para que eu possa reconhecer o meu nada. E usa de certas situações para que eu me coloque no meu lugar. Para que eu reconheça que eu não sou o dono da minha vida e que eu não tenho o controle de todas as coisas. Basta você pensar num dia, quantas situações fogem do seu controle. Quantas situações você humanamente se sente impotente diante delas e aparentemente não sabe o que fazer, não sabe como conduzir. E aí, bonitão, você não é o rei da cocada? Não é? É claro que Deus nunca faz isso para o nosso mal, mas Ele sempre faz isso para que eu me coloque no meu lugar. E o meu lugar é sempre o lugar do nada, do vazio. Eu não posso, eu não sei, né? Eu não sou capaz. E nisso tudo Deus vai muitas vezes usando, e vamos entrar nisso daqui a pouco, nos fracassos da vida. Nas misérias, nos nossos limites, nas nossas imperfeições, nas coisas que nós nos dedicamos muito e que talvez não dão certo. A gente estava meditando hoje na aula, capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, quando São Paulo vai lá na Grécia pregar no Areópago, e São Paulo faz uma pregação excepcional. São Paulo ele é inteligentíssimo, fala muitas línguas, é um homem muito culto. E ele faz uma pregação maravilhosa, não conversa com ninguém. É um fracasso. E depois ele tem que sair de lá porque não deu certo. Paciência. Nem tudo vai dar certo, no sentido assim, do modo como a gente espera. Nem tudo vai acontecer do modo como a gente pensa. E a gente precisa ter humildade para aceitar que está tudo bem. Tudo faz parte da vida, Então, esse é o primeiro passo, reconhecer o nosso nada. Afinal, é nele saiu errado aí, porque é um nele com N minúsculo, porque é nele, nesse vazio, ou no nosso nada, que Deus pode construir. Mas jamais podemos permitir que esse nada nos afaste de Deus. Então, esse é o princípio fundamental. Reconhecer o meu nada, reconhecer a minha imperfeição, mas jamais permitir que o reconhecimento deste nada me leve para longe de Deus. Porque isso é uma coisa que infelizmente às vezes acontece por ações também humanas ou diabólicas. Então, também precisamos, nesse combate da humildade, então, primeiro, reconhecer o nosso nada, devemos lutar para que isso não nos afaste de Deus e devemos tomar cuidado para não nutrir uma autoestima ou para não termos uma falsa opinião sobre nós mesmos, ou uma opinião aumentada demais, ou uma opinião diminuída demais. Porque é verdade que há pessoas que se exaltam muitíssimo, e especialmente hoje, em virtude das redes sociais, isso cresce a cada dia, porque somos muito preocupados com a imagem, com a aparência, com os status, com os seguidores, com as curtidas e tudo mais, mas também o oposto é verdadeiro. Quando a pessoa ela tem uma visão distorcida sobre si, sempre se desmerecendo, sempre se acusando e sempre se diminuindo, nem lá nem cá. A humildade é a verdade. Reconhecer que eu também tenho qualidades, que eu também tenho defeitos, que eu tenho vitórias, que eu tenho derrotas, que eu tenho más inclinações, que eu tenho boas inclinações, e eu vou ter que aprender a administrar tudo isso dentro de mim. Sobre o primeiro passo, queria destacar uma coisa: todos nós estamos sujeitos ao fracasso, e ele sempre vai fazer parte da nossa vida. Lembra que eu dizia antes que muitas vezes Deus usa certas situações
para que nós possamos reconhecer o nosso nada, para que nós possamos reconhecer as nossas misérias. E uma dessas ferramentas é o fracasso. Hoje nós vivemos numa sociedade que não sabe lidar com o não, que não sabe lidar com a correção, que não sabe lidar com o fracasso, que não sabe lidar com o erro. Por exemplo, hoje é muito comum você pegar muitas casas que tem lá crianças e adolescentes e que o pai ou a mãe estabelecem regras e ordens e as crianças e adolescentes enfrentam, criam confusão, não é? Partem para cima e fazem aquele show. E pior, porque este adolescente ou essa criança depois fazem chantagem com o pai e com a mãe, e o pai e a mãe são bocós, eles cedem para o filho para não criar mal-estar. E mal sabem eles que eles estão criando pessoas emocionalmente imaturas, porque quem não sabe conviver com o não, quem não sabe conviver com a regra, quem não sabe conviver com a perda, quem não sabe conviver com o fracasso, nunca vai crescer na vida. Nunca. Porque a gente amadurece mais com as perdas do que com as conquistas. A gente amadurece mais com as dores do que com os consolos. Claro que tudo isso é dolorido. Só que hoje nós caminhamos por um rumo, por uma humanidade que não sabe o não, que não sabe esperar, que não sabe lidar com cruz, que não sabe lidar com tribulação e que depois vai fazer a mesma coisa com Deus, chantagear Deus. Olha Deus, o mesmo que você fazer com o pai e com a mãe, faz com Deus. Olha Deus, se você me fizer isso, eu te dou isso. Se você me der isso, eu faço isso. E aí se o Senhor não fizer, eu vou embora. E eu procuro uma outra igreja onde não fale de cruz, onde me falem de prosperidade, me falem de bênção, me falem de glória. Mas isso tudo começa especialmente dentro da própria casa. Filho é feito para obedecer. Filho é feito para obedecer. E muitas vezes a própria filha ou o filho, não sei, ele não entende. E o pai tem que ter a firmeza. Pode gritar, espernear, bater, se jogar no chão. O não é não, o sim é sim, a regra é regra. E precisa aprender a lidar com o fracasso, né? Aprender a lidar com a perda, aprender a lidar com a dor. Faço aqui um parênteses. Uma das maneiras que Deus chamou um jovem para ele, este adolescente queria muito um computador. E então infernizou a família, a mãe no caso, para comprar isso. E depois a mãe, tentando fazer a vontade, comprou. E depois de um tempo não conseguiu mais pagar. E então a loja teve que roubar, tirar da casa, né, o computador que não podia ser pago. E depois, com toda aquela situação dolorida, difícil, especialmente para a mãe, era preciso lidar com aquele fracasso. Eu não posso ter tudo o que eu quero. E há coisas que talvez agora eu não posso, mas depois vou poder. E aí então, nesse exercício de lidar com o fracasso, surgiu um violão, que na época custava bem baratinho, da marca O Rei dos Violões, que dos violões é um violão bem baratinho. E a partir deste violão, Deus chamou essa pessoa para ele. Sou eu. Essa é uma parte da minha história, da nossa história. Se não fosse um fracasso, Deus não teria me chamado. Então, é claro que todas as vezes que nós passamos pelo fracasso, né, o fracasso de uma escolha errada, o fracasso de uma coisa que você pensou que era e não era, de uma decisão que você tomou e depois percebeu que não estava correto, o fracasso de um relacionamento que não deu certo, o fracasso de uma coisa que você planejou e não aconteceu.
em tudo isso, Deus também pode formar você, educar você e principalmente trazer você para mais perto dele. Às vezes Deus vai permitindo fracassos e fracassos e fracassos em várias áreas da nossa vida, não para o nosso mal, mas para nos atrair, para nos trazer para perto dele. Agora, é claro, eu posso me afastar dele? Posso. É por isso que eu estou falando que a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes, quando a gente experimenta certos fracassos, a nossa atitude ou a nossa postura é nos afastar dele, é nos distanciar dele. Então nós precisamos aprender que o fracasso sempre vai fazer parte da nossa vida. Porém, nós não podemos pensar que uma falha ou um fracasso vão mudar aquilo que nós somos. O que é que nós somos? Filhos amados de Deus. Então, o humilde é aquele que reconhece a verdade. E qual é a verdade das verdades? Que eu sou um filho amado de Deus. Que eu tenho fraquezas, que eu tenho limites, que eu tenho misérias. Mas que eu continuo sendo um filho amado de Deus. E é exatamente apoiado neste amor que eu vou trabalhar, me empenhar, me dedicar, para que verdadeiramente eu consiga, com a graça de Deus, vencer estas coisas. Os fracassos que nós experimentamos cotidianamente, não sei se você hoje já experimentou alguns fracassos, hoje, né? Eu espero que sim, porque um dia sem fracasso é um dia sem aprendizado. Eu não estou falando de grandes fracassos, sei lá, fracassos simples. Você sai de carro, pega um trânsito infernal, tem que esperar, não é no seu tempo, não é do seu jeito, e outras coisas que vão acontecendo, né? Sei lá, foi fazer um arroz, não saiu exatamente do jeito que você queria, enfim, tem coisas que vão acontecendo na nossa vida. Um amigo que nos decepcionou, uma escolha errada que a gente fez na vida. Eu achava que era isso, lá na frente percebi, puxa, não era isso. Perdi, agora o que eu vou fazer? Né? Uma palavra que não deveríamos ter dito, eu falei que não devia, falei do jeito que não devia, ou uma decepção profissional. O reconhecimento de que as coisas não estão bem na nossa vida, tudo isso é fracasso. Eu tenho um exemplo assim, uma das irmãs ali de Piracicaba, das monjas, a irmã Maria Imaculada, ela era engenheira agrônoma, formada, tudo. Depois de vários anos, ela percebeu que ela não fez talvez a escolha certa, e então deu um rumo na vida e foi para a clausura. Tudo bem, Nós não temos prazo de validade. Enquanto nós estamos vivos, nós podemos reconhecer e recomeçar. Reconhecer e tentar. Cair e levantar. Então, o reconhecimento de que as coisas não estão bem na nossa vida, tudo isso vai sempre existir. E a gente não pode fazer de conta que não vê. Vamos indo assim e vamos indo assim. Não, eu preciso ter a humildade de reconhecer, olha, aqui tem um erro, aqui tem uma fraqueza, aqui tem uma miséria, aqui tem uma coisa errada, aqui tem que resolver, aqui tem que recomeçar, aqui tem que perdoar, aqui tem que lutar. Está tudo bem. Mas nada muda o que nós somos. Somos filhos de Deus. Somos amados por Deus e não somos fracassados. Jamais. Temos fracassos, mas não somos fracassados. O que nós somos é isso, filhos amados de Deus. Deus não é um fiscal de prova que fica ali contando os nossos acertos e os nossos erros. E depois vai dizer, olha, você teve 12.500 acertos, 62.459 erros. Deus é um Pai que anota os nossos esforços. Os nossos esforços. De cada dia. De todos os dias, porque é isso que nós somos, filhos amados e não fracassados. E eu percebo que isso às vezes também acontece na vida espiritual. Muitas pessoas não conseguem progredir, por quê? Porque estão constantemente se colocando diante de Deus como fracassados. Eu não sou fracassado, eu tenho fracassos, ou há coisas na minha vida nas quais fracassei, mas eu não sou um fracassado ou um fracasso.
Eu sou um filho amado de Deus. Muitas vezes nós ficamos parados naquilo que aconteceu, ou naquilo que nos falaram, ou naquilo que nos fizeram, ou naquilo que não nos fizeram. E tudo isso por causa da nossa falta de humildade e por causa do nosso ego, que sempre quer estar no comando e no poder de tudo. Quantas vezes a gente vê isso concretamente? As pessoas que ficam presas naquilo que fulano falou para mim, naquilo que fulano fez para mim. Ai, há 20 anos atrás, fulano não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ai, não sei aquela vez, aquela situação, fulano me tratou assim, falou assim, fez assim. Enquanto você e eu ficarmos amarrados nisso, a nossa vida não vai para frente. Enquanto nós ficarmos reféns daquilo que nos fizeram, daquilo que nos falaram, daquilo que nós achamos que deveriam ter feito e não fizeram, a gente não consegue dar passos. E quantas vezes a gente vê dentro da nossa vida, da nossa comunidade, tantas pessoas frustradas, tantas pessoas feridas, tantas pessoas traumatizadas, e coisas que não são resolvidas, e que vão se amarrando e ficando enroladas assim, e vão vaiando, mas a coisa não resolve. Então eu preciso ter a humildade de dizer, esse ponto na minha vida eu tenho que resolver, isso eu tenho que encaminhar, isso eu tenho que trabalhar, não posso fazer de conta que está tudo certo. Como se eu fosse um ser extremamente perfeito, que não tem erros, não tem falhas, não tem fraquezas. Só para a gente concluir isso. O combate da humildade, então, por isso que eu escutei e preferi essa expressão combate, porque ninguém vai fazer tudo isso assim tranquilamente, é uma luta contínua, exige que reconheçamos as nossas faltas, que reconheçamos os nossos limites, que reconheçamos as nossas fraquezas, enfim, a nossa verdade. Não para que nós sejamos coniventes conosco, mas para que tenhamos a consciência de que precisamos melhorar, de que precisamos nos esforçar e trabalhar em nós mesmos os inúmeros pontos fracos, sempre com o auxílio da graça de Deus. Só que por que a gente não consegue fazer isso? Por que as confissões, a cada dia que passa, estão ficando piores? Por que as confissões estão a cada dia ficando mais vazias? Porque a pessoa só vai olhar para si meia hora antes da confissão, ou um dia antes da confissão. Não tem como. É preciso olhar todos os dias um pouquinho, para a partir disso ir construindo o meu raio-x, que depois será levado para a confissão. Isto chama-se exame de consciência. E nós vamos gastar a quarta, a quinta e a sexta falando sobre exame de consciência. Porque o exame de consciência é um dos pontos importantes do combate da humildade. Eu gostaria de pedir a você que na sua casa, se você puder, que você lesse o parágrafo, o penúltimo parágrafo do texto que eu escrevi, porque é um parágrafo dos mais bonitos. Eu peguei uma carta que Santa Teresa de Calcutá escreveu em 1993, uma carta que ela escreve para as suas irmãs, também para alguns outros filhos espirituais. E ela então faz algumas perguntas muito profundas e que são necessárias para a nossa vida espiritual. Então, é o penúltimo parágrafo. Vale muito a pena a gente parar um pouquinho e rezar nisso, no qual ela diz assim, só para encerrar: nunca abandoneis esse íntimo diário com Jesus, como uma pessoa viva e verdadeira, não como uma ideia. Porque é isso que Jesus é. Jesus é uma pessoa viva, que nos ama, que quer o nosso bem, que quer a nossa felicidade, que quer que nós vivamos a nossa vida com alegria. E é diante dele que nós temos que nos colocar todos os dias para dizer isso: Senhor, me ajude a me entender.
Me ajude a resolver os meus conflitos. Senhor, me ajude a aceitar os meus limites. Senhor, me ajude a conhecer a minha verdade. É diante dele. Não é diante de um psicanalista, não é diante de um terapeuta. Claro que eles podem ajudar. Mas o primeiro que eu e você temos que encontrar é Jesus, que é aquele que mais quer a nossa felicidade. Por isso ela fala, vocês se encontram com ele, ela fala, vocês conversam com ele. Que a gente possa então ir construindo tudo isso, que a gente possa fazer esse exame de consciência e vamos aprender durante esses dias, especialmente diante de Jesus. Porque é exatamente ele que vai nos dizendo, nos mostrando o que temos, o que somos e o que também precisamos melhorar e trabalhar na nossa vida. Que Deus nos ajude a trilharmos este caminho com esperança e com confiança, sem nunca duvidar que nós somos filhos amados de Deus. Não somos fracassados. Embora tenhamos fracassado em vários pontos, isto não muda aquilo que somos. Filhos amados de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.